Uma onda de figuras políticas está deixando o Brasil, mas não é para tirar férias. Eles estão, na verdade, fugindo da justiça. E isso levanta uma questão central, que está dividindo o país. A gente está vendo uma perseguição política em curso ou uma proteção necessária da nossa democracia? Ok, vamos mergulhar nisso. A pergunta que move toda essa análise é exatamente essa. O que está levando deputados, jornalistas e ativistas a se tornarem, na prática, foragidos em outros países? Para a gente entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa olhar para quem são essas pessoas. E, claro, do que elas estão sendo acusadas. Para a gente desenrolar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver quem exatamente está na mira da justiça. Depois, vamos analisar os dados que sugerem uma, digamos, disparidade no foco judicial. Em seguida, a gente vai no coração do conflito legal para entender a ferramenta usada nisso. E por fim, vamos explorar as duas narrativas opostas que tentam explicar tudo isso. Vamos começar então com os nomes, os rostos que estão no centro dessa verdadeira tempestade jurídica. E não é uma lista pequena, viu? É um número crescente de personalidades que se viram em uma rota de colisão direta com o judiciário. Olha, a lista de figuras da direita que buscaram refúgio fora do país é longa e bem reveladora. A gente tem desde a deputada Carla Zambelli, que foi detida na Itália com uma condenação pesadíssima, a Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, foragido em Miami. E tem mais, como o blogueiro Alan dos Santos nos Estados Unidos, dezenas de outros na Argentina, todos eles se declarando exilados políticos. Uma narrativa forte que a gente precisa analisar. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa operação, se liga nesse número, 61. Esse é o número de pedidos de extradição que o STF emitiu. Isso aqui não é só uma estatística, né? É a demonstração de uma ação judicial em larga escala, sistemática, que mostra a determinação do judiciário em ir atrás dessas figuras. Agora, se a gente quer entender a que ponto as coisas chegaram, o caso do Roberto Jefferson é emblemático. Ele não só fez ameaças a ministros, mas resistiu à prisão de uma forma quase cinematográfica, com tiros e granadas contra a Polícia Federal. E mesmo com tudo isso, ele acabou em prisão domiciliar por questões de saúde, o que só mostra a complexidade e o drama que envolvem esses processos. E nem todo mundo fugiu, claro. Dentro do Brasil, a resposta judicial também foi dura. Figuras como o ex-deputado Daniel Silveira foram condenadas e presas por ataques, principalmente verbais, às instituições. O ex-ministro Anderson Torres, o ex-assessor Mauro Cid, todos enfrentaram detenções. Isso sem falar nos mais de 1.000 manifestantes presos depois do 8 de janeiro. A mão do judiciário pesou, e muito, dentro do país também. Agora a gente entra na segunda parte e é aqui que o debate pega fogo de verdade. A grande questão é, será que a balança da justiça está pesando igual para os dois lados do espectro político? Os dados que a gente vai ver agora levantam umas perguntas bem sérias. Olha só esse gráfico. Os números aqui são gritantes. 26 deputados de direita investigados no STF contra apenas 5 da esquerda. Essa proporção é de mais de 5-1. E é exatamente esse número que serve como ponto de partida para a alegação de que a justiça não está sendo imparcial, mas sim agindo com um viés político muito claro. E a coisa fica ainda mais interessante, para dizer o mínimo, quando a gente olha os partidos. O PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, concentra sozinho 64% de todos os processos contra deputados no STF. 64%. Em contrapartida ao PT, partido do governo atual, tem um único caso. Essa concentração absurda alimenta e muito a narrativa de um foco totalmente desproporcional. E não é só a quantidade, é a natureza das acusações que é diferente. Para a direita, o foco está em atos antidemocráticos e nos chamados crimes de opinião. Já para a esquerda, os casos recentes são mais sobre disputas pessoais ou acusações de rachadinha. Enquanto isso, os grandes escândalos de corrupção do passado, esses tiveram um desfecho bem diferente, como a gente vai ver. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico de toda essa discussão. As condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, que tiraram ele da eleição de 2018, foram simplesmente anuladas pelo STF. O argumento? Questões processuais. Essa decisão não só devolveu os direitos políticos a ele, mas, para muitos, cimentou a percepção de que a justiça tem 2 pesos e 2 medidas, uma para a esquerda e outra, muito mais implacável, para a direita. Ok, mas como tudo isso é possível, juridicamente falando? Qual é o motor por trás de tantas investigações contra um lado específico? A resposta está no mecanismo jurídico muito específico, extremamente poderoso e, claro,
altamente polêmico. Pois é, o coração de tudo isso é o famoso Inquérito 4781, conhecido como Inquérito das Fake News. O detalhe mais crucial, ele foi aberto pelo próprio STF de ofício. Ele se tornou uma ferramenta poderosíssima e, para os seus críticos, perigosíssima. Ele não tem prazo para acabar e o escopo é gigantesco. Na prática, ele permite que o tribunal investigue, acuse e julgue, concentrando um poder que muitos juristas consideram excessivo e inconstitucional. E claro, esse inquérito racha um mundo jurídico ao meio. De um lado, os críticos chamam de aberração jurídica, que atropela princípios básicos do direito, como o de que quem acusa não pode ser o mesmo que julga. Dizem que isso intimida e esfria a liberdade de expressão. Do outro lado, a defesa de que há uma ferramenta essencial para proteger a democracia de ataques coordenados. A questão é, a que custo? Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na encruzilhada final, no choque de interpretações. De um lado da rua, a narrativa da perseguição, e do outro, a narrativa da proteção. Duas visões completamente diferentes sobre os mesmos fatos. De um lado, a narrativa da perseguição, e a fala do deputado Gustavo Gayer resume perfeitamente essa visão. Para ele e para muitos na direita, o que a gente está vendo é o judiciário criminalizando o pensamento conservador e usando a lei como uma arma para neutralizar a oposição política. Do outro lado, em oposição total, vem a narrativa da proteção. Como articulado aqui, a ideia é que não se trata de ideologia. A visão é que existem provas robustas de crimes reais, de ameaças a planos de golpe e que a justiça está simplesmente cumprindo seu papel aplicando a lei para defender o Estado de Direito. Então, no final das contas, o que a gente tem são duas realidades paralelas, duas narrativas que não se conversam. De um lado, a visão de um judiciário que se tornou um ator político, que persegue seus oponentes. Do outro, a visão de um guardião da Constituição que age de forma enérgica para proteger a democracia. E essa fratura na percepção sobre o que é justiça é, talvez, um dos maiores desafios para a estabilidade política do Brasil hoje. E tudo isso deságua na pergunta que talvez seja mais importante para o Brasil hoje. Onde termina a proteção legítima da democracia e onde começa o policiamento do pensamento político? A linha que separa essas duas coisas é extremamente tênue e a forma como o Brasil vai responder esse desafio é o que vai moldar o futuro do país.